7h38 em Goiânia, 7h39 agora. Estamos de volta. Manhã Sagres aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e com Cileide Alves. A partir de agora, né, para conversar com presidentes de partido que estão envolvidos aí neste segundo turno das eleições em Goiânia. Também para falar sobre o cenário em Goiás, depois do primeiro turno das eleições municipais, a gente começa conversando com o presidente do PSD, o ex-deputado federal Vilmar Rocha. Presidente, obrigado pela entrevista, contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer ter o senhor com a gente, Vilmar. Eu vou pra começar perguntando. E para a Cileide. Sim. Bom dia. E para os ouvintes, né? Exatamente. Acho que tanto o senhor quanto a Cileide já devidamente tomaram café, né? Os dois tomaram. O Vilmar estava tomando agorinha, a Cileide vai tomando ao longo do programa. Ô Vilmar, a gente viu uma repercussão muito intensa em relação às declarações do candidato Vanderlan aqui a Sagres, anteontem, terça-feira. Ele dizendo que questionava, né, a divulgação do estado de saúde de Maguito Vilela, que na verdade ele informava, acreditava que o estado de saúde era pior do que aquele informado, e ele chegou a usar a expressão estelionato eleitoral, dizendo que a família e a campanha do MDB estariam falseando a informação de que, na verdade, Maguito estaria pior do que realmente está, e alertando ao eleitor que o eleitor precisaria saber de forma transparente do real estado de saúde do Maguito para depois disso decidir o seu voto. Isso acabou repercutindo mal, né? Como se o estado de saúde de Maguito estando ruim pudesse favorecer Vanderlan. A repercussão foi muito ruim. Não estou dizendo que foi isso que o Vanderlan disse, não foi isso que ele disse, mas a repercussão foi ruim. Como é que o senhor avaliou as declarações e a repercussão, Vilmar? É natural que numa campanha política, sobretudo depois da eleição, todo mundo fica sensível, fica tenso, e isso é natural. Eu acho que não foi bem colocado. Mas também eu acho que houve uma exacerbação disso, houve uma politização da própria declaração dele. Não foi bem, mas eu acho que também houve um excesso na politização e chamar a atenção por esse fato. Se transformou como se fosse um fato extremamente irrelevante e é apenas um fato de campanha e tal. Mesmo que não tenha sido bem colocado, eu acredito que não foi bem colocado, e mais que não foi bem colocado, não foi bem recebido pela população. Mas eu acho que isso em outras partes, o senhor concorda que faltou transparência em algum momento sobre o estado de saúde do Maguito? E qual a influência da internação dele, enfim, para a campanha? O Vanderlan e outros aliados estão cobrando a presença do vice por conta da internação dele. Duas coisas. Primeiro, vocês sabem, nós estamos tendo uma campanha realmente atípica em Goiânia. Que um dos principais candidatos está internado, está impedido de participar da campanha. Esse é um fato atípico, anormal, tanto aqui em Goiás como seria em qualquer outro lugar do Brasil. E se fosse ao contrário também, seria um fato atípico. O principal candidato não está participando da campanha, está internado, etc. Então é um fato atípico esse. A segunda coisa que muita gente questiona, e com razão, é que não se conhece o perfil desse vice-prefeito. De onde ele é, qual é o seu perfil. Ele é uma pessoa desconhecida do mundo político em Goiás, eu acredito que, inclusive, da própria cidade. E eu acho natural, legítimo, que isso seja levantado, que isso seja questionado. Né? E todos os vices, a eleição não é só para prefeito, é para prefeito e vice. Então, também eu acho legítimo que isso seja discutido, que isso seja levantado, que isso seja debatido. Me parece, deputado, que tudo é uma questão de como fazer, né? Porque ontem mesmo eu estava vendo a entrevista do Cimeison, que é o presidente do PSD de Goiânia, e ele disse uma coisa, por exemplo, que o MDB escondeu o vice o tempo todo. Isso não é verdade.
né? O vice comandou carreatas, estava à frente de vários eventos. Ele, inclusive, ficou afastado 10 dias porque sofreu Covid. Isso foi informado, depois ele voltou e continuou. Então, quando o PSD fala isso, o PSD erra. Mas quando o PSD diz, olha, quem é o vice, vamos discutir, levanta a questão pertinente. Quer dizer, está faltando, me parece, tanto por parte do Vanderlan quanto faltou por parte do Cimeison, a abordagem correta de um assunto que tem que ser colocado, que é difícil de ser colocado, mas é uma questão política? É uma questão também, uma questão política, porque realmente é uma situação difícil de você disputar uma eleição quando o candidato está internado, está hospitalizado, ele não está na campanha. Isso cria, sim, uma dificuldade para a estratégia da outra candidatura. E daí é que surge, naturalmente, esses mal-entendidos, coisas mal colocadas, mal explicadas, porque realmente é um fato difícil. Você fica... Se o vice não é uma figura que tem uma história da política de Goiás, não tem. Ele não tem uma história. Não é porque ele participa da campanha. Eu não conheço, mas me disseram que ele é do Rio de Janeiro, que é um pastor da Igreja Universal, que está há pouco tempo em Goiás. Realmente, também é um fato que deve ser destacado. Agora, que cria uma dificuldade, cria, e daí gera esse tipo de mal-entendido, de colocações não bem feitas, porque fica uma situação muito imprecisa, muito difusa. Então, a gente tem que ter um pouco de compreensão também para esse caso atípico, especial da disputa eleitoral em Goiânia, que só tem um candidato em campanha, o outro candidato está hospitalizado e o vice, que integra a chape, é uma pessoa desconhecida, que ninguém conhece, ninguém tem referência. Faz uma pesquisa aí na cidade e pergunte se alguém conhece o candidato a vice-prefeito. Qual que é a história dele? O que ele já fez? Eu acredito que a maioria não sabe, não conhece, porque ele nunca não teve uma história de participação, ou na política, ou na gestão em Goiás. Então, é uma eleição muito diferente, eu vou repetir, atípica, e que a gente, então, também tem que ter cautelas e cuidados para fazer estas análises. No primeiro turno, o Vanderlan começou liderando e depois terminou com 11 pontos atrás do Maguito. O que, na sua avaliação, aconteceu para que o resultado fosse esse? Em primeiro lugar, a nossa expectativa era que o Vanderlan ganharia a eleição no primeiro turno, por uma pequena diferença, mas que ele chegaria na frente no primeiro turno. Depois, mais próximo da eleição, nós mudamos essa avaliação, essa expectativa. Nós achávamos que o Vanderlan, que o Maguito, um dos dois poderia chegar na frente, o Maguito poderia chegar na frente, mas com uma pequena diferença. A nossa grande surpresa é que a diferença foi muito grande. Eu atribuo primeiro, o Vanderlan foi muito atacado no primeiro turno e ele fez declarações que não foram aceitas pelo conjunto da sociedade, principalmente aquela com relação ao senador Chico Rodrigues. Então, isso foi colocado, isso foi explorado e, naturalmente, que isso teve uma interferência no resultado. Eu não sei se um pouco mais ou se um pouco menos. Acredito também, o segundo fator, que a circunstância de o Maguito estar hospitalizado em São Paulo, isso tem uma certa influência no subconsciente e no sentimento das pessoas. Eu acredito que esse fator também teve um peso específico. Então, eu atribuo a esses dois fatores a diferença.
Pois é, mas aí me parece que o fator mais preponderante, pelo menos do ponto de vista mais visível, foram as declarações do senador, as duas declarações que ele fez, tanto a do Chico Rodrigues quanto aquela de entrevista ao Popular, em que ele disse que nunca deixaria o cargo de senador para ser prefeito agora. Isso. E agora tem essa declaração polêmica dele também. Quer dizer, falta tato, o senador corre o risco de perder para ele mesmo? Não, não acredito que seja isso. Até porque, diferente, essa declaração, por exemplo, que ele deu, de que ele não seria candidato a prefeito agora, que ele ia continuar no mandato de senador, eu já vi, Cineide, dezenas de casos idênticos a esse, e que não teve esse tipo de repercussão. Eu vou dar dois exemplos assim, que são mais conhecidos. O Zé Serra declarou, assinou um documento de que não seria candidato a governador, que não deixaria a prefeitura para ser candidato a governador, foi candidato a governador e foi eleito. Um outro caso muito conhecido e mais recente é o caso do Dória, que também disse que não seria candidato, foi candidato e foi eleito. Eu não atribuo que esse fato tenha sido muito relevante, não. Esse fato é pelo seguinte, porque as circunstâncias mudam. Eu me lembro que lá atrás teve um governador de Santa Catarina, Wilson Kleinman, que fez isso. Aí, no primeiro dia do programa eleitoral, ele chegou na televisão e disse assim, eu disse isso, mas eu mudei por isso. E pronto, o assunto morreu e ele foi eleito governador. Ele deixou a prefeitura de Blumenau e foi eleito governador. Então, esse fato, eu não atribuo ele muita importância para o eleitorado, porque, às vezes, as circunstâncias mudam, as pessoas têm que explicar. Então, esse fato, eu não atribuo grande importância. Eu volto a dizer, eu atribuo grande importância às declarações com relação ao senador Chico Rodrigues, eu acho que não foi bem, e isso teve uma repercussão grande no eleitorado, e acredito também que as pessoas no Brasil, nós somos um país de cultura muito afetiva, e que o nosso voto, ele não é racional, no geral. O nosso voto, ele é baseado em sentimentos, em percepções, sempre acreditando na presunção de boa-fé do nosso povo. A presunção de boa-fé do povo é que faz uma democracia vibrante e funcional, como já dizia o Obama. Eu acredito na boa-fé do povo, mas nós temos esse componente. Isso aconteceu na eleição do Bolsonaro. Nós temos esse componente. Nós votamos muito mais emocionalmente, muito mais por sentimentos do que racionalmente. Então, o fato do Maguito ser uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, ele não... um baixo nível de rejeição, estando nesse estado, no hospital em São Paulo, passando, isso sensibiliza a população e move o desejo de votar nele. Aí você diz, é só esse fator? Claro que não é só esse fator, mas ele move-se, na minha avaliação. Deputado, diante dessa realidade aí, né? O senhor disse agora há pouco que a internação do Maguito, o estado de saúde dele, dificulta a definição de estratégia por parte do adversário. Diante dessa estreia mal sucedida aí do Vanderlan, da inabilidade com a declaração e diante do fato em si, como que vocês agora vão redefinir essa estratégia de uma forma que seja do bom debate e sem consertar o que já aconteceu? Pois é, e o tempo é curto, são 10 dias, né? Nós temos, o programa de televisão começa hoje ou amanhã. Eu acho que a estratégia tem que ser o seguinte: primeiro, apresentar as propostas, apresentar o que se pretende fazer,
ser propositivo, tentar sensibilizar a população, porque só que o voto não é racional, né? Mas o que se resume é o seguinte: o que é que você vai se escolher? O futuro prefeito da capital. Quem é que tem melhores condições de gestão nos próximos 4 anos da capital? Então, eu acho que a estratégia tem que ser insistir nisto, já que é impossível estabelecer um debate verdadeiramente com outro candidato. Então, nós temos que focar nas propostas, nos projetos e destacar a capacidade de gestão do nosso candidato para ser prefeito de Goiânia. Eu acho que a estratégia tem que ser essa e, com isso, tentar sensibilizar a população para essa opção. Eu conversei ontem com o Cimeson Silveira e ele disse que a decisão da campanha é não realizar o que ele chamou de atos com conotação festiva. Carreatas, bandeiraços, música, enfim, aquela ação nas ruas, como a campanha do MDB tem feito, que isso não vai ser realizado por conta de respeito à situação do Maguito, que não seria momento de festa. Ele até critica a campanha do MDB por fazer esse tipo de ato. O que o senhor acha? Deve-se ou não se deve fazer isso? Na reunião de avaliação, na manhã seguinte ao dia 15, de uma reunião de avaliação, eu disse isso. Eu acho que os atos mais formais de campanha, como carreata, caminhadas, reuniões, essa campanha mais orgânica, mais burocrática, eu acho que não teria nem tempo e ela seria desnecessária. Isso já foi feito. Repetir isto, eu não acho que soma para a campanha. O que eu acho que nós temos que criar é um sentimento, uma ideia, um projeto. E isso pode claramente, basicamente, ser feito pelos meios de comunicação, pela televisão e, naturalmente, pelas redes sociais. Eu acredito que nesta segunda parte da campanha terão menos atos formais, tradicionais da campanha, como, por exemplo, carreatas, reuniões, caminhadas. No segundo turno, pode haver isto, mas não com a mesma intensidade que teve no primeiro turno. A ideia é ter uma ideia força, um discurso força. Eu, por exemplo, sugeri que se escolhesse 2 temas que sensibilizassem a população. Tinha que se fazer uma pesquisa e insistir e apresentar nesses 2 temas, só em 2 temas, o que a administração municipal pretendia fazer basicamente nesses 2 temas que interessam mais diretamente à população de Goiânia. Eu até citei, repetindo, o que numa das campanhas, a estratégia que foi feita numa das campanhas do Íris. Ele disse o seguinte: eu vou asfaltar todas as ruas de Goiânia e em 6 meses eu vou resolver o problema do transporte coletivo. Se resolveu ou não, isso nós podemos avaliar. Mas ele centrou nessas 2 propostas, e essas 2 propostas sensibilizaram grande parte do eleitorado, e eu acho que isso foi importante para a vitória do Íris naquela época. Eu acho que hoje nós devemos também fazer uma estratégia parecida como esta. Pegar temas, não ficar numa campanha muito aberta de muitos temas, mas centrar em 2 ou 3 temas que mais falam ao eleitorado de Goiânia e insistir em apresentar propostas e projetos para resolver esses 2 problemas. Essa que eu acho que deve ser a estratégia. Isso está sendo feito pesquisas qualitativas para definir essa estratégia. Vilmar, vamos avaliar agora o resultado regional. Quantos prefeitos o PSD elegeu nessa eleição e quantos havia eleito em 2016? Em 2017, nós havíamos eleito 17 prefeitos e agora nós elegemos 9. E 9 vice-prefeitos. Portanto, na eleição majoritária, nós elegemos
18 entre prefeito e vice. Agora, eu queria, se você pegar o número de eleitores do PSD, dos 55, nós tivemos quase 300 mil votos, 290 e poucos mil votos. Nós ficamos o terceiro partido mais votado. Os dois primeiros é o DEM e o MDB, e o terceiro o PSD. Por que isso? É porque nós insistimos em lançar candidatos nas cidades médias e grandes. Das 10 maiores, nós lançamos candidato em 7. Mesmo em cidades que nós sabíamos difíceis de se eleger um prefeito, nós lançamos candidatos, porque a nossa estratégia é também, já nessa eleição, preparar nomes para serem candidatos a deputado estadual e a deputado federal na próxima eleição. Eu dou, por exemplo, 3 exemplos. Anápolis, que nós tivemos candidatura própria. Trindade, que nós tivemos candidatura própria, uma cidade de 80 mil eleitores. E Valparaíso, que nós não fizemos coligação, tivemos candidato próprio. Outra cidade, Jataí, tivemos candidato próprio. Quirinópolis, tivemos candidato próprio. Então, a nossa estratégia foi lançar candidatos em cidades médias e grandes, como a preparação para lançar candidatos a deputados, preparar nomes para lançar candidato a deputado estadual e federal em 2022. Então, inclusive em Goiânia, que nós sempre insistimos que teríamos candidato próprio. Então, a nossa estratégia foi também divulgar o nome do partido e o número do partido, os 55. Ao invés de insistir numa estratégia de lançar em pequenas cidades, a estratégia foi lançar em médias e grandes cidades, mesmo sabendo que seria difícil a eleição desses candidatos nessas cidades. Deputado, o mapa eleitoral o Popular publicou hoje, colocou aí, como o senhor até já falou, DEM em primeiro lugar e MDB em segundo lugar. Nos 20 anos aí dos governos de Marconi Perillo, era o PSDB, que é um partido novo, ele não é nem só o MDB, ele reúne um pouco do MDB antigo e um pouco de outros partidos. Essa nova, agora essa colocação de DEM e MDB como os primeiros partidos em Goiás, nós estamos voltando àquela antiga configuração partidária de Goiás que vigorou nas décadas de 40, 30, 40, 50 e 60, do antigo PSD e antiga Arena? Não acredito. Os tempos são outros, Inês. O contexto é diferente. Talvez, e não acredito nisso, talvez o que a gente está voltando é aquela governo-oposição. Por exemplo, o PSDB, que tinha um número muito grande de prefeitos, porque estava no governo. Hoje é o DEM. Amanhã, se for outro partido, será outro partido. É muito difícil. Nós, em Goiás, nós temos uma característica. Nós temos aproximadamente 150 cidades das 246 com menos de 5 mil eleitores. São cidades pequenas. E o prefeito de uma cidade pequena, ou as forças políticas majoritárias de uma cidade pequena, têm a tendência de estar no partido do governo. Por exemplo, você quer ver, pega o número de prefeitos que o DEM tinha em 2016 e em 2018. Era menos de 10. 10 antes e 62 agora. Pois é, exato. O que é isso? É a força do governo e da máquina nas pequenas cidades. Pega o DEM hoje. O DEM não lançou candidato próprio, nem em Goiânia, nem em Anápolis e nem em Aparecida, que são as 3 maiores cidades. Então, isso caracteriza que a força do DEM, assim como era a força
do PSDB no passado é em função de estar no governo. Não é uma coisa orgânica. Agora, uma coisa orgânica tem, é o MDB. O MDB, sim, ele tem raízes profundas em Goiás. E eu vou te explicar por quê. O MDB está no Estado há mais de 20 anos fora do governo e ainda é um dos maiores partidos do Estado. Por quê? Porque o MDB tem uma história, é um partido antigo, tem mais de 60 anos, e é um partido que tem uma raiz. Ele é pulverizado, ele é no Estado inteiro. Toda cidade que você chega tem um pequeno núcleo que é do MDB. Este, sim, é um partido enraizado em Goiás. Não é só em Goiás, não. No Brasil. Você vê tudo que ocorreu, o MDB continua sendo o que tem maior número de prefeitos. Por ser um partido antigo, mais de 60 anos, e porque no passado o MDB defendiu teses que sensibilizaram o povo brasileiro, como, por exemplo, a redemocratização que ele liderou. É o caso do PT. O PT é um partido também orgânico. Vilmar. Você vê que tudo que aconteceu, o PT está aí. Tem expressão na sociedade. Então, a tendência que nós, com agora a cláusula de barreira e a redução do número de partidos, a grande expectativa é que a gente crie partidos realmente representativos, orgânicos com a sociedade. Vilmar, o Gilmar aqui na nossa live no Facebook está perguntando para encerrar a entrevista. Bom dia, Rubens. O PSD de Vilmar Rocha está na base do governo estadual ou só na eleição de Goiânia? Pergunta aqui o ouvinte, Vilmar. Não está na base, não está no governo, não está na base. A aliança que foi feita agora foi apenas uma aliança a nível municipal. E essa aliança também foi feita com muitos outros partidos. Por exemplo, o partido que nós mais fizemos aliança no Estado foi com o MDB. Nós fizemos aliança em 25 cidades. Temos muitas alianças com o DEM e com os outros partidos, até com o PT. Então, esta aliança é só para a eleição municipal. Para o futuro, o partido está livre para tomar novas posições. Vilmar Rocha, presidente regional do PSD, conversando conosco aqui no Manhã Sagres. Vilmar, sempre muito obrigado pela disponibilidade, né, de conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Bom dia. Um abraço para todos. Bom dia. Obrigado pela entrevista. Vilmar Rocha, ex-deputado federal, presidente do PSD em Goiás. Destaques à íntegra da entrevista você confere acessando o nosso sagresonline.com.br.